Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Matou, fugiu, mentiu e 1 ano depois do crime, motorista que atropelou o ciclista na zona sul de Porto Alegre tem poucas chances de ser preso. 1h30 de desespero. Casal vive momentos de apreensão antes de recuperar bebê levado durante roubo de carro no Vale dos Sinos. O Tribunal Regional Eleitoral caça o mandato do presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara. Zé Ricardo é oficializado como novo técnico colorado. Jeremias Werneck fala sobre o futuro treinador do Inter. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A polícia de São Leopoldo já está investigando novas câmeras de segurança para tentar identificar o ladrão que roubou o carro com uma criança no banco de trás. A angústia da família durou 1h30. Um abraço bem apertado e um beijo emocionante. Com todo o carinho que um pai pode dar a uma filha. O vídeo mostra o fim da angústia do soldado Denilson e dos colegas. O domingo da família do bombeiro começou marcado pela violência. Ô pessoal, minha esposa sofreu uma 0527 aí, levaram minha filha juntos. Até repassar nos grupos aí, valeu. A esposa virou alvo de um bandido no portão desta escola, no centro de São Leopoldo. Este funcionário ouviu os gritos de desespero e os pedidos de socorro. Que é uma mãe desesperada, foi ela ontem. Depois de todo susto, Maria Clara está em segurança no colo da mãe. Meu coração ficou a mil, né? Porque a gente, imagina ver tua filhinha indo, não sabia se ela ia voltar, se tu ia ver ela mais. Né? A gente pensa de tudo nessa hora. As autoridades receberam alerta desde os primeiros minutos do crime e se mobilizaram para encontrar a criança. Viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e também do Batalhão Aéreo fizeram uma verdadeira varredura pelas ruas de São Leopoldo. Mas foi aqui, na frente da sede do Batalhão da Polícia Militar, que o bandido estacionou o carro e devolveu a menina. Foi determinante a rápida mobilização de vários órgãos de segurança, de policiais militares de folga, né, o que culminou com o infrator deixando o veículo nas proximidades da Brigada Militar. Denilson foi policial militar durante 6 anos. Se acostumou a combater o crime e defender a sociedade. Depois foi para o Corpo de Bombeiros ajudar a salvar vidas, mas nunca tinha sentido na pele a sensação de insegurança. Tu é a vítima, a coisa já muda de assunto, né? Então foi bem difícil mesmo. De acordo com o bombeiro, mais de 100 pessoas se mobilizaram para encontrar Maria Clara. Eu acho que uma palavra que resume tudo é união. União dos servidores militares, não só militares, como civis, e dos amigos, né? Que bom quando tudo acaba bem e a gente pode dar uma boa notícia como essa, que a mobilização da Brigada Militar e de todos os órgãos de segurança deu resultado. Só espero, e é claro que desta vez houve um fator que é a amizade do Denilson com todo mundo que trabalha na área de segurança na região. Mas eu só espero que... Só espero não, deixa eu corrigir isso. Eu espero que nunca mais aconteça um caso como esse. Acontecendo, espero que toda a Brigada Militar, Polícia Civil, Batalhão Aéreo também se mobilize, porque afinal de contas são casos que levam à apreensão das famílias e de toda a população que conhece o bebê e aquelas famílias, sejam elas famílias militares ou civis. Todos nós ficamos preocupados ontem, todos nós ficaremos preocupados sempre, todos nós queremos essa atenção da área de segurança sempre. No dia 20 de outubro de 2018, uma ciclista foi morta na zona sul de Porto Alegre em um acidente de trânsito. Eu não gosto de chamar acidente esse tipo de caso, mas é como a gente tem que se referir. O processo ainda tramita na justiça e o motorista que atropelou a ciclista continua livre.
A mesma bicicleta que conduziu às grandes alegrias da filha também guarda os últimos momentos de vida de Débora Cristiane Saliba, de 42 anos. Pela casa, fotos eternizam o sorriso da caçula da família, que acabou silenciado de forma trágica. Uma tristeza muito grande, porque a Débora foi desejada. Desculpe. Não precisa pedir desculpa. De repente, não tem mais ela. Por alguém que tirou a vida dela bruscamente. Na manhã do dia 20 de outubro de 2018, Débora pedalava na Avenida Cavalhada, zona sul de Porto Alegre, quando foi atingida por um Corsa branco. As imagens mostram a violência da batida. Este foi o local onde Débora Saliba perdeu a vida. Aqui, o carro subiu o cordão da calçada, a bicicleta foi arremessada contra este poste e o corpo da ciclista foi arrastado e caiu lá naquela outra esquina. O motorista não prestou socorro e fugiu. O carro foi abandonado. 10 horas depois, o homem fez uma falsa comunicação de crime, disse que o veículo havia sido furtado. 2 dias depois, admitiu que estava ao volante e afirmou ter tido um mal-estar. Amigos instalaram uma Ghost Bike, esta bicicleta branca, para lembrar que ali uma ciclista perdeu a vida. A polícia indiciou o motorista por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e o Ministério Público fez a denúncia. Débora deixou 2 filhos e muitos amigos. Com eles, ficou a saudade e o medo. O motorista ele não respeita 1,5 metro, ele ainda acha que a rua é dele e que o ciclista não tem direito nenhum. A sensação de impunidade, não só no caso da Saliba, mas de vários outros amigos ciclistas que, de certa forma, perderam a vida no trânsito. Apesar do sentimento de revolta, a tristeza é maior. Mas a mãe acredita na justiça. Não vai trazer minha filha de volta, mas ao menos vai punir ele e ele não vai fazer mais para ninguém. Tirar a carteira dele, prender ele, foi terrível, foi terrível. Olha, eu tive 3 filhos de parto normal. Eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Dizer o que depois de ouvir essa mãe? É triste o que eu vou dizer, tá? Mas dificilmente esse... Eu pensei, mas não devo dizer o que eu pensei a respeito desse cara, né? Ainda mais nesse horário. Dificilmente ele vai ser preso, que é o desejo da mãe da Saliba. Ficar preso um bom tempo atrás das grades, que é o que ele merece, dificilmente, gente. Mais uma vez, a lei brasileira e seus absurdos. O sujeito é denunciado por 4 crimes. Homicídio culposo, fuga sem prestar socorro, direção perigosa por sair em alta velocidade depois do atropelamento. Sim, matou, não prestou socorro nenhum e fugiu do local. Pior, mentiroso, canalha, disse que tinham roubado o carro dele. Mentiu feio para a polícia. Ou seja, quis criar uma situação artificial para justificar o crime. Covarde! Claro, se escondeu para não ser depois citado. Afinal, em fevereiro desse ano, a justiça, a juíza do caso, autorizou a citação dele, mandou intimá-lo, né, comunicar a ele de tudo que estava acontecendo. O que só ocorreu agora, em outubro, porque eles não conseguiam localizar o réu assim mesmo, gente. Mata, foge, mente, se esconde da justiça. A promotora Ana Petrucci, que cuida do caso, considera, inclusive, muito difícil conseguir colocar homicídio doloso em crimes de trânsito. A lei brasileira mudou. Isso só se dá quando o motorista está sob efeito de álcool e com alto grau de embriaguez. Aquilo que a gente está vendo nessa imagem aí, o sujeito matar, jogar contra um poste, fugir, esquece.
Por isso, a promotora acredita que ele não será condenado, inclusive, a regime fechado. Dificilmente isso vai acontecer. A doutora Ana falou com a nossa produção, com a Mônica Rossi. Ela disse que pediu agravamento de pena pelo fato dele ter inventado o roubo do carro para imputar o crime a um terceiro, mas isso, olha, vai ser muito complicado aumentar a pena dele. Gente, o sujeito até agora não teve a carteira cassada com tudo isso que ele fez. Foi pedido, mas não foi deferido. Ou seja, ele pode estar agora trafegando pelas ruas e estradas de novo. Matou, fugiu sem prestar socorro, mentiu. Se somar todas as penas mínimas desse caso, daria aí 4 anos. A vida da Débora, uma mulher de 42 anos, 2 filhos, foi tirada e vai ficar por isso mesmo. Porque a lei brasileira é isso. Tudo isso e dificilmente vai ser condenado a regime fechado e, se for, vai ser um tempo mínimo. A vida de uma pessoa honesta vale, infelizmente, muito pouco no Brasil. Luciane Coman, você reviveu esse caso, quero te ouvir, boa noite. Boa noite, Felipe. Olha, eu estou aqui também segurando as lágrimas, porque o relato dessa mãe... O depoimento da mãe é um negócio... Eu fiz a entrevista, eu me emocionei, segurei a barra, vi agora de novo, me emocionei de novo, porque a gente se coloca no lugar dela, né, Felipe? Em perder um parente, um familiar de forma trágica. E o autor mentiu, fugiu, não prestou socorro. Né? Na época a gente ouviu, inclusive, a polícia dizendo que podia ser qualquer cidadão. Eu acho que há um exagero aí, porque talvez um cidadão de bem, no mínimo, teria parado, Felipe. Não, era de manhã cedo, não havia muita gente na rua. Exatamente. Aquele medo, né, de ser linchado. Não, ô Lu... Ali não tinha isso, Felipe. No depoimento do Fábio, que você também ouviu, um ciclista, está muito claro. Outros crimes de trânsito já aconteceram e seguem impunes. Crimes de trânsito contra ciclistas não é, infelizmente é o caso da Saliba, ela não é a primeira, não é a única. E a lei brasileira é branda para isso. Alguma coisa tem que mudar, né, Felipe? A produção hoje, inclusive, estava ouvindo alguns juristas aí da área, né, de trânsito, de crimes de trânsito. A gente precisa mudar, não dá mais, Felipe. O asfalto hoje vamos dizer assim, é aquele ambiente violento onde a gente perde vidas, amigos e familiares e fica por isso mesmo. Exatamente. Bom, vamos torcer, né, para que a promotora Ana Petrucci e depois no judiciário se consiga uma condenação mais extensa, mas é muito complicado porque a lei brasileira é muito branda. Lu, obrigado, você volta em instantes, eu vou continuar falando sobre imprudência que mata no trânsito. Em Caxias do Sul, um adolescente de 17 anos que estava bêbado provocou um acidente que matou uma mãe e um filho. Acompanhe a reportagem. O acidente ocorreu na madrugada de domingo, no cruzamento da rua Bortolosani com a Avenida França, no bairro Bela Vista, zona leste de Caxias. Um carro conduzido por um adolescente de 17 anos atingiu a lateral de outro veículo em que estavam Fernanda Xavier Sosso, de 33 anos, e o filho dela, Otávio Xavier Secone, de 2. Eles morreram no local. Outras 2 pessoas que estavam no mesmo veículo, o marido e o outro filho de Fernanda, foram encaminhados com vida a hospitais da cidade. Conforme registro da polícia, testemunhas disseram que o carro conduzido pelo adolescente estava em alta velocidade e passou no sinal amarelo. Pela manhã, equipes vieram consertar o poste danificado com o impacto. O jovem se recusou a fazer o teste do etilômetro, mas, segundo as autoridades, apresentava sinais claros de embriaguez. O jovem foi apreendido em flagrante, já que também não tinha carteira de habilitação. Ele está recolhido no Centro de Atendimento Socioeducativo de Caxias do Sul a pedido do Ministério Público, que trata o caso como homicídio por dolo eventual, quando se assume o risco do crime. A defesa já ingressou com pedido de liberdade na Vara da Infância e da Juventude. Tudo indica que ele teria, de acordo com o relato do jovem, pego um veículo sem autorização dos pais e levado a namorada dele até em casa. Ao retornar desse caminho, ele teria, de acordo com a versão dele apresentada, cruzado o local com uma sinaleira na cor amarela. Os corpos de Fernanda e Otávio foram enterrados no fim da manhã desta segunda-feira. A família espera que tenha justiça, né? Que faça justiça, porque nessas leis que o Brasil tem hoje, em nosso país, fica fácil, né? O menor, assim, comete uma imprudência dessa. Acabei de falar sobre isso, né?
as leis brandas brasileiras. O pai da criança, da esposa, que estava no carro, que também estava no veículo, segue internado em estado grave. O outro filho de Fernanda já recebeu alta. E um perito já confirmou que o menor estava embriagado. Menor, embriagado, mas não vai dar nada, viu? Não pensa que ele vai puxar a cadeia, que o pai... Porque agora vem esse negócio, né? Sempre a mesma situação. Até me provar o contrário, eu tenho direito à dúvida. Vão me dizer o seguinte, olha, não, ele roubou o carro do pai. O pai não sabia. O pai não sabia que ele bebia e dirigia. O pai não sabia que ele pegou o carro para levar a namorada. O pai não sabia de nada. Caros, nós, pais, somos responsáveis pelos atos dos nossos filhos menores. No mínimo, porque nós temos que saber onde estão os nossos filhos, saber o que eles estão fazendo. Ah, não, mas ele transgrediu a lei sem o pai saber. Ok, mas o pai tem a obrigação de saber onde estava o filho. E nesse caso, eu espero que o Ministério Público vá além do homicídio doloso, né, que é eventual, porque estava bêbado, e está comprovado isso, não tinha carteira e estava aí trafegando e colocando a vida das outras pessoas em risco. O Tribunal Regional Eleitoral cassou agora há pouco o mandato do presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara. Foram 4 dos 7 votos a favor no TRE. O deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro foi condenado à cassação, inelegibilidade e multa de R$60 mil. Ele e o irmão Divaldo Lara, prefeito de Bagé, foram considerados culpados por uso da máquina pública de Bagé nas eleições do ano passado. A Justiça já havia afastado o prefeito de Bagé, Divaldo, irmão de Lara, por 180 dias por suspeita de fraude em licitações. E tem uma situação agora nesse caso, tá? Se confirmada a cassação do mandato de Lara, o PSOL vai ao Tribunal Superior Eleitoral, já tuitou isso o deputado estadual Luciano Genro, pedindo a vaga de Lara, porque no cálculo, os números, anulados os votos de Luiz Augusto Lara, a vaga passaria para o PSOL na Assembleia Legislativa. E com isso, seria chamado para a Assembleia novamente quem não foi eleito, caso de Pedro Ruas. Vai longe esse assunto ainda, porque ainda tem muito grau de recurso na Justiça brasileira. Mas a notícia do dia é essa. O TRE cassou o mandato de Luiz Augusto Lara, presidente da Assembleia. A seguir, aqui no segunda edição, nós vamos falar sobre o novo técnico colorado, Zé Ricardo, comanda o Inter a partir de amanhã, hein? Fique ligado! Está escrito ali comentário da Débora de Oliveira. Obrigado. Os cabelos estão diferentes. Obrigado, valeu. Muito obrigado. Os cabelos estão diferentes. É o esporte hoje com Jeremias Werneck. Jeremias, Zé Ricardo é o técnico colorado. O Inter acabou de anunciar faz pouco tempo, a informação do final da tarde, Felipe. Zé Ricardo comanda o Colorado até dezembro. Felipe, para quem sonhou com o Roger Machado, passou pelo Thiago Nunes e foi até o Eduardo Almoçou com o Vanderlei Luxemburgo hoje. Teve essa informação. Eu não vou nem entrar no mérito se o Zé Ricardo é bom ou não é bom. Sim. O grande ponto, a meu ver, é o seguinte. Qual é o objetivo do Inter até dezembro? Conseguir uma vaga na Libertadores. G6 ou G4. O Zé Ricardo vem pra isso. E aí eu te pergunto, o Zé Ricardo põe o Inter na Libertadores. O Inter vai fazer o quê? Vai demitir ou não renovar com o cara que conseguiu o objetivo? Fica estranho, sabe? Fica estranho. Vou te dar a minha opinião. O Inter tá fechado com o Cudê e não abre com o Cudê. Entendeu? Já tá fechado. Por todos, tá fechado. Então é o seguinte, eu acho que o Rodrigo Caetano ligou pro Zé Ricardo e disse assim, Zé, me dá meu bruxo. Toma, meu bruxo. Vem, classifique, depois a gente vê o que vai acontecer. Mas fica estranho, né? Fica estranho. Porque, gente, troca treinador, clube de futebol troca treinador quando a coisa não tá dando certo. E o Zé Ricardo vai botar o Inter na Libertadores no cenário? E aí o Inter vai tirar o Zé Ricardo? Acho que vai. Complicado, né? Mas, rapaz, nós almoçamos com o Vanderlei Luxemburgo, vamos jantar com o Zé Ricardo, o negócio tá complicado. Mas tem colorado que preferiu o Luxemburgo, né? Eu não sei quem é o que tu tá falando. Tô bem informado. Por exemplo. Tô bem informado. Zé Ricardo amanhã comanda, então, já o treino? O treino é 10 da manhã, ele é apresentado depois e aí já estreia no final de semana. E tudo no esporte amanhã? Tudo isso e muito mais. Tem o Grêmio também contra o Flamengo, hein? O outro tá fora do jogo. Débora, direto do Rio. Isso. Tchau. Tchau. Tchau você, até amanhã.